uma vez eu li num livro que algo que me marcou, ele dizia a diferença, né? O oposto do amor é a indiferença. Muitas vezes a gente acaba se ocupando com tantas coisas, com tantas tarefas em ser, em ter, em provar algo para a sociedade ou para alguém, que a gente acaba sendo indiferente com os nossos. Chega em casa e, né, tô ali, mas não tô. Às vezes estou mais presente com alguém distante do que aqueles que estão perto de mim. Hoje, essa questão da rede social tem afastado muito as pessoas, a comunicação das pessoas, né? Infelizmente, a gente tem tido um estilo de vida muito prejudicial e vicioso, é algo que vicia, né? É dopamina o tempo todo, então você tá rolando feed o tempo todo, olhando meme, olhando isso, olhando aquilo. Televisão, streaming, séries, a gente tem uma série de incentivos sensoriais o tempo todo. É isso aí, o PDC está no ar, mais um episódio do nosso podcast semanal. Todas as terças-feiras nós estamos aqui, a partir das 10 da manhã, no YouTube também, no Spotify. Como é que tem sido a tua experiência aí com o PDC? Conta pra gente, coloca aí nos comentários. É bom sempre saber, né, como que está sendo pra você aí a tua experiência com o PDC. Os testemunhos são tão legais quando a gente escuta isso, a gente sabe que tua vida está sendo edificada. Então, se você tem sido edificado, não esquece de enviar esse episódio aí para os teus contatos. Manda para um amigo, manda aí para os teus contatos e aí a nossa rede, a nossa família PDC cresce. A gente chega em outros lugares e outras pessoas podem receber também da palavra de Deus, ouvir assuntos aí do estilo de vida cristão, né, da palavra de Deus. Outras pessoas são abençoadas. Então não esquece, envia aí para alguém, beleza? Hoje comigo aqui minha esposa, minha fiel companheira, escudeira, sempre aqui comigo para um papo, um assunto, família. E aí, como é que a senhora está? Aí, tudo certo? Tava esperando me chamar. Então foi chamada? Pois é. Estou aqui. Vamos embora, então, nesse mês que nós estamos falando sobre família aqui na igreja, né? Teremos também um retiro de casais, um dia específico para a família. E eu queria começar falando um pouquinho sobre casamento. A gente percebe que grande parte dos casais que nos procuram com alguma dificuldade no seu relacionamento é por causa da vida financeira. A falta de dinheiro, a falta de grana, de alguma forma afeta lá o relacionamento a dois, o relacionamento com os filhos. Tu percebe isso? Percebo, e quando a gente pensa na vida do homem, principalmente falando aqui aos homens, é um assunto que deixa muitos em uma situação assim onde você pensa, não estou conseguindo suprir a minha família. Eu acho que isso gera muita frustração e obviamente que vai afetar o relacionamento, né? O homem que chega em casa à noite e percebe assim, eu não estou conseguindo suprir, não estou conseguindo resolver, né? Então isso gera uma série de conversas não muito amigáveis, não muito boas, né? A mulher daqui a pouco começa a cobrar o marido, e aí tal, os filhos estão precisando disso, escola e tal, a gente precisa resolver situações em casa e tá faltando recurso. E aí aquilo ali gera toda uma situação, né? Então eu percebo que muitos homens se sentem impotentes diante dessa situação, aliado a uma crise que a gente tem vivido financeira hoje no país, é uma realidade. Não se fala muito isso na mídia, eu tenho citado isso. A mídia não fala muito porque hoje não há um interesse, por causa do governo que está vigente, né? De quem está no poder hoje, não há um interesse em citar os dados reais, né? Mas eu tenho certeza de que se houver uma mudança de governo e esses dados vierem assim à tona, a gente vai descobrir que estamos vivendo talvez uma das maiores inflações logo depois lá da hiperinflação lá dos anos 80, troca 90. da moeda. Talvez a gente esteja vivendo uma das maiores inflações dos últimos tempos. Verdade, né? É que todos já passaram ou estão passando por alguma dificuldade financeira, né? E é raro a família, a não ser os herdeiros ali, né? Mas
É rara a família que não passou por um momento de, pelo menos assim, nós precisamos segurar os gastos, segurar os custos. E a Bíblia fala sobre contentamento. Como é que a gente aplica contentamento nessa questão de vida financeira familiar? Porque muitos talvez enfrentam problemas por quererem alcançar um patamar que ainda não alcançaram, e aí isso gera uma busca desenfreada pelo dinheiro e às vezes até uma percepção errada de que tá difícil, tá faltando. Mas se nós fôssemos olhar com uma lupa, algo mais fiel, talvez a gente pensaria e olharia e constataria que não é bem uma crise em algumas famílias, mas é uma busca por algo, ou que a sociedade diz, ou que a comparação diz. Como é que tu vê? Como é que a gente aplica contentamento? Biblicamente, nós precisamos ter uma visão de peregrinos, né? Acho que muitos hoje esquecem que são peregrinos e passam a viver a vida do mundo. Só vão à igreja, né? Então você vai à igreja no final de semana, mas no fato, durante a semana, você vive a vida do mundo. Então, esses conceitos do mundo acabam entrando nas famílias, né? Então, talvez o valor das pessoas é pelo que elas têm, pela roupa que vestem, pelo que os filhos consomem, né? Pelo carro que andam, pela casa que têm. E no final das contas, isso é materialismo, né? Quando você passa a valorizar essas coisas acima de tudo, isso se torna um materialismo. A gente não está aqui fazendo apologia de voto de pobreza, né? Claro que não. Então quer dizer, pastor, que eu não posso ter uma casa melhor ou um carro melhor? Claro que não, você pode ter. Se o Senhor está te dando oportunidades, você está trabalhando, você está crescendo, pode investir na tua casa, ter um carro melhor, dar uma roupa melhor para os teus filhos. Faça tudo isso. Só não coloca o coração nessas coisas. Porque tem tempos e tempos. A Bíblia diz que há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E os tempos vão mudando e tempos difíceis chegam também. As crises chegam, como tu disseste, né? Chegam na casa de todo mundo. Quem é que não passou aquele momento? Temos que apertar o cinto. Né? Vamos segurar esse mês. A coisa apertou, agora a gente vai ter que tirar. Vamos parar de comer fora, vamos parar de fazer isso, vamos cortar Netflix, vamos cortar streaming, vamos cortar isso, cortar aquilo. Acontece. Isso acontece na nossa casa, acontece na casa de todo mundo. E a gente tem que estar preparado para viver isso. Então, o que é o contentamento? Se nesse mês eu posso assistir o Netflix, eu posso pagar o Netflix, eu estou feliz. Se no mês que vem eu não posso pagar o Netflix e eu vou ter que ficar um mês sem streaming, eu também estou feliz. Isso é contentamento, já não importa mais o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. Porque a minha alegria é o Senhor, porque eu olho sempre o copo meio cheio, né? Eu estou com saúde, eu tenho um emprego, eu tô bem, meus filhos estão com saúde, está todo mundo aqui junto e tal. Talvez esse mês eu não vou poder comprar ainda o tênis que ele precisa, mas ele tem tênis para usar, ele não vai ficar sem ter, né? Então, assim, isso é contentamento, é o olhar de peregrino, é saber que não são essas coisas que realmente importam, a gente precisa dessas coisas, e aliás, em Mateus 6 o Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos, né? O Senhor sabe que vocês precisam vestir, que vocês precisam comer, e Ele sabe disso, e Ele cuida, né, de vocês. Ele sabe essas coisas. Então, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E esta é o resumo da visão de um peregrino. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E talvez muitos problemas dentro das casas, das famílias hoje, é porque nós temos tido uma visão materialista. A gente está focado aqui em conquistar coisas aqui, em ser alguém aqui, e não está focado naquilo que é o valor para o Senhor, né? Quando a gente fala dessa questão de vida financeira, eu diria também que a gente precisa olhar com um olhar um pouco mais, de novo, com uma lupa, para ver qual é a realidade do problema. Por exemplo, você tem sido dizimista? Essa é uma pergunta, porque a Bíblia diz que Deus abençoa aquele que dá com alegria. Todos passamos por crise, eu não estou dizendo que quem é dizimista não passa, claro que não, mas muitas vezes algumas famílias enfrentam crises por não serem fiéis na primícia, chegou, eu entendo que isso aqui é uma semente, eu entendo que é o Senhor que me dá saúde, é o Senhor que me abençoa, então eu vou dizimar. Esse é um princípio importante de você analisar. Segunda coisa, o que nós podemos fazer, aquilo que tu falou, né? De cortar gastos, mas também o que eu posso, por exemplo, as mulheres, ser sábias nos custos, né? Eu posso diminuir o custo de roupa, de salão de beleza,
diz o que eu posso fazer para que a família, de uma forma geral, não eu como indivíduo único, mas a família possa sair desse lugar e entrar num lugar mais tranquilo. O que mais tu daria de dicas fora essas? Eu acho que, assim, uma das coisas que as pessoas, até puxando um pouco para trás, assim, do que tu tá falando, mas algumas pessoas acham que quando os pastores falam de dízimo e oferta, eles estão pensando apenas na contribuição para pagar as contas da igreja. Eles também estão pensando nisso, porque é óbvio, durante a semana você tem muitas contas para pagar, manutenção, salários, né, funcionários, pessoas que trabalham na igreja. Algumas pessoas chegam na igreja no domingo, a igreja está sempre limpinha, organizada, banheiro limpo, tudo arrumado, mas isso não funciona por osmose, não é? Você não aperta um botão e tudo fica pronto, né, automático. Alguém está trabalhando durante a semana. E, aliás, se você pensar, durante a semana tem várias reuniões acontecendo, não é uma, são várias. A gente tem reunião na quarta-feira, na quinta de tarde, na sexta de noite. Então, são várias... Fora as extracultos. Como é que você chega no culto? Hoje à noite tem reunião de mulheres, claro que o podcast vai sair depois, mas é numa segunda-feira. Ou seja, como que você chega no culto no final de semana e está tudo organizado depois de ter passado tudo isso? Ou seja, pessoas estão trabalhando. Então, óbvio que o pastor está preocupado com essas contas que ele tem que honrar. Porém, e aqui está o ponto mais importante, quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós estamos dando uma oportunidade para que as pessoas, ao viverem este princípio, sejam abençoadas. Tem foi citado um pastor lá da África que um dia missionários, pessoas da América, de fora, perguntaram: olha, o que vocês precisam de ajuda aí? Pensando assim, né? Nós precisamos enviar muita ajuda financeira lá, um local com muita necessidade e tal. E a África, assim, tem locais de muita necessidade e tem locais de prosperidade também, como no Brasil, né? E em outros países também. E aí esse pastor da África disse: olha, o que vocês têm que fazer é parar de enviar donativos. As pessoas ficaram: como assim, né? E ele disse: por quê? Porque nós precisamos ensinar o nosso povo a contribuir. Se vocês ficarem mandando de fora, eles nunca vão aprender. E eles precisam aprender. O que esse pastor estava dizendo? Existe um princípio no dízimo e na oferta. Então, isso aqui é importante nós compreendermos. A Bíblia diz: Deus abençoa quem dá com alegria. Quando você dá, não com tristeza, não porque o pastor está pedindo, não porque tá difícil de entregar, o dinheiro, não sei o que, cara, não dê, você está dando errado, é melhor que não dê. Agora, quando você entende o princípio e gratidão, liberalidade, generosidade, amor a Deus, Senhor, eu te dou tudo, tu é dono de tudo para mim, assim, ó, isso aqui não é uma dor, um sacrifício para mim, isso aqui é uma alegria, poder dar. Obrigado porque eu tenho condições de dar. Quando você dá, você vai ver um princípio acontecendo na tua vida, Deus vai te abençoar. Eu não estou dizendo que Deus vai te fazer rico, mas Deus vai fazer com que não hajam necessidades na tua vida. Esse é um ponto. Então, assim, Davi disse: fui moço, agora já sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É fato, é uma questão de fé. Dízimo e oferta é uma questão de fé. Eu nunca vi alguém que vive esse princípio e que Deus deixou na mão. Nunca vi. Só que como é que você vive esse princípio? Você pega todas as suas contas, paga tudo, e o que sobrar, se der, eu dou. Tá dando errado. É primícia, é a primeira coisa, ou seja, receber o salário, primeira coisa, eu tiro 10%, tiro ali alguma coisinha, porque assim, uma coisa é dízimo, outra coisa é oferta, e oferto alguma coisa a mais durante o mês também. Então, quando você faz isso por fé, Deus vai te abençoar. Isso é um ponto, eu desafio as pessoas, aliás, o Senhor diz isso: provai ministros do Senhor, né? Então, assim, eu desafio as pessoas. Alguns dizem assim: pastor, mas dízimo não está no Novo Testamento. Na verdade, tem uma citação só no Novo Testamento, que é em Hebreus, referência a Melquisedeque e Abraão. Porém, quando a gente olha Atos, a gente percebe que eles davam muito mais do que 10%. A Bíblia diz que eles vendiam suas posses, davam 100% da venda e entregavam. Ou seja, não foi necessário que ninguém ficasse batendo para eles: mas o dízimo não está mais aqui, agora mudou e tal, não sei o quê. Não precisou. A comunidade de crentes dava além dos 10%. E o outro ponto é generosidade. Uma das coisas que nós, que aí de novo a visão de peregrino, precisamos aprender. Você não dá só dízimo, oferta na igreja, mas você deve, e eu incentivo as pessoas a viverem uma vida liberal. Agora não é só dinheiro.
agora é qualquer coisa. É tipo assim, você tá fazendo um bolo pros teus filhos, faz um a mais e dá pro teu vizinho, pra vizinha, dá pra alguém que de alguma forma o Senhor tá te incentivando a chegar perto. Eu não sei como é que eu vou evangelizar minha vizinha. Começa fazendo o bolo. Dá o bolo, abençoa. Mas a pessoa vai começar a achar estranho. Por que a pessoa tá me abençoando, né? Tá me tal. Você vai começar a ter oportunidade. Se você for comprar uma camisa e você lembrou de um irmão, eu tô vendo o irmão lá, o irmão anda com as camisas meio surradinhas, assim, eu tenho visto, tá sempre com a mesma roupa e tal. Lembrei do irmão, vou comprar uma camisa pra ele. Compra uma pra ti e compra uma pra ele. Você sabe quando você tem esse coração dadivoso, e a gente já teve algumas experiências com isso, é impressionante, parece que Deus começa a abrir as portas para ti. E eu digo, se você é alguém que é generoso, e a Bíblia diz isso, o justo ele é generoso, ele se compadece e dá. Quando você é generoso, quando você dá, Deus vai te dar mais, porque ele sabe, é como se Deus tivesse fazendo a mesma coisa que a gente faz com dízimo e com oferta. Quando você dizima num local, você faz isso porque você diz assim, essa terra é frutífera. Tá dando resultado, então vou dizimar. Poxa, eu tô vendo vidas sendo transformadas, pessoas curadas, pessoas libertas e tal. Então, ou seja, é um lugar sério. Eu tô dizimando um lugar. Deus tá vendo a mesma coisa. Eu vou continuar dando para esse meu filho, para essa minha filha, porque quanto mais eu dou para ele, mais ele abençoa o da direita, o da esquerda, o da frente, ou seja, não acaba nele, acaba se tornando um círculo virtuoso que abençoa muitas pessoas. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que trazer para dentro da nossa casa, da nossa família. Eu acho importante também lembrarmos, né, que a situação financeira não define quem nós somos. Isso é importante. Se você está passando aí por uma crise, tá sendo fiel, tá economizando, mas mesmo assim as coisas estão difíceis. Essa situação não define quem você é. Creia em Deus. Deus é poderoso para te tirar. Aqui é uma oportunidade para, como família, nós aprendermos a viver por fé, né? Eu sei que falar disso é algo muito complexo. Tá batendo a conta lá e eu consigo ter um bom relacionamento, eu consigo ter paz. Ter paz é uma oportunidade para isso. Para que eu não deixe a ansiedade tomar meu coração. Para que eu confie no Senhor. O Senhor vai pagar a conta. O Senhor me chamou, me colocou nesse lugar, paga a conta, me ajuda, me dá sabedoria. Mas eu quero dormir no meio dessa tempestade. Porque se nós formos dominados, cada vez que um problema, uma dificuldade bater na nossa porta, por esses sentimentos, o lar vai se destruir. Não vai ter paz, não vai ter alegria. Os filhos vão ser atingidos de alguma forma. Então, diga isso, Deus, eu tô passando por isso, eu não vou permanecer nisso, mas eu quero ter paz, eu quero ter alegria aqui dentro. Eu não quero que essa situação nos defina. Sim. Uma segunda coisa que as pesquisas mostram que é a grande dificuldade do casamento em si é a falta de comunicação. Isso eu acho bem interessante, porque às vezes você fala, mas eu falo, né? Os casais falam, mas eu falo. E a pessoa diz, fala quando? Eu não ouço. O que tu diria, assim, para casais que estão enfrentando problemas de comunicação? Eu acho que é conhecerem um ao outro, né? Por isso que a gente fala para os jovens antes de casarem, que vocês precisam ser amigos, vocês precisam se conhecer. Vocês precisam aprofundar a amizade exatamente para entender um ao outro. É tipo assim, qual é a linguagem de amor, né? O que o outro gosta, o que ele gosta de fazer, o que ela gosta de fazer, de que maneira que ela se comunica comigo e tal. Então, assim, isso é muito importante a gente conhecer um ao outro para entender, né, a forma de comunicação da esposa, do marido e tudo mais. Às vezes, eu não sei se acho que é uma forma mais geral, a mulher tende a falar mais do que o homem, com exceções de alguns homens que falam um pouco mais. Mas, no geral, a mulher gosta de conversar mais, de falar mais, né? Às vezes o homem chega em casa depois de um dia estressante, trabalho pesado e tal, ele quer, sei lá, tomar um banho, sentar, assistir lá o jornal, entrar na caixa do nada, comer alguma coisa e tal. E eu acho que, ok, beleza, esse cara precisa desse tempo para dar uma descansada, dar uma relaxada, só que depois disso desliga a televisão. E aí, acho que tem que ser intencional. E aí, meu amor, como é que foi teu dia? O que você fez hoje? Como é que foi com as crianças? Como é que foi no trabalho? Né? Entende? Realmente ser intencional para tentar escutar um ao outro. Acho que isso é importante. Alguns casais vivem uma dinâmica diferente, trabalham juntos, né?
tem um negócio juntos, então passam um dia já conversando, falando de assuntos e tal. Então é um pouco diferente a dinâmica, mas eu diria que o mais importante é aprenda o jeito de ouvir o outro, porque assim, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, cada um tem um momento. Isso me lembra muito aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, né? E é muito interessante essa intencionalidade de se fazer conhecer e de conhecer o outro. Eu entendi que a comunicação é uma base para o casamento feliz, sadio, para a família feliz, sadia. Então eu preciso ser intencional em conhecer como meu marido se sente amado. A tua linguagem de amor, por exemplo, é presente. Então dádiva. Eu sei, é dádiva, é receber algo. A minha linguagem de amor já não é essa. E todos temos uma linguagem de amor tanto para dar como para receber. Então essa intenção de eu quero ter um bom casamento, e isso não acontece por osmose. Isso é importante nós lembrarmos. Eu preciso ser intencional, tá? Então, se a gente está com problema de comunicação, eu falo A, ele entende B, eu falo C, ele entende D. O que eu posso fazer para isso? Vai estudar, vai ler esse livro é maravilhoso. Senhor, me mostra, Espírito Santo me mostra como meu marido se sente amado, como eu posso parar e ouvi-lo, como eu posso receber isso, ser intencional nessa busca. Porque muitos casais acreditam que isso é natural, né? Que o tempo produz. E não é? Isso aí em todas as áreas da vida. A gente tem citado muito a questão da intencionalidade, mas isso em qualquer coisa, né? Nada se constrói sozinho, nada fica pronto sozinho. Tudo precisa de construção, precisa de reflexão, precisa de intencionalidade, né? Se a gente pensar aquele brinquedo de criança, o Lego, né? Um Lego não vai se construir sozinho, você não vai montar uma cidade só olhando para ele, assim, ficando parado olhando para ele. Você vai ter que ir lá, pegar as pecinhas, montar, pensar o que vai ser a base, que cor que você vai usar, qual é a peça, etc. A mesma coisa é o casamento, a mesma coisa é o trabalho, é a vida profissional. Aonde que você quer chegar? Né? A gente falou de vida financeira, por exemplo. Daí, hoje, tá apertado, tá assim, tá assado, mas eu sonho em um dia ter uma vida melhor e tal. Tá aí, você já traçou um plano? Você já pensou o que você quer fazer? Quais são os passos que você pode dar para sair dessa situação? Sim. E daqui 5 anos você está em um outro local diferente? Ou eu vou indo, vou vivendo, vou deixando... E aí, infelizmente, eu tenho que dizer, dificilmente você vai sair disso, porque não houve uma intencionalidade, não houve um pensamento assim, não, eu vou me mover daqui, eu vou, começar a dar passo, apesar de que hoje está difícil, eu vou dar passo. Então, essa intencionalidade é muito importante, eu tenho que querer ouvir, eu tenho que tirar tempo para isso. Dá trabalho? Sim, sempre tudo que é bom, tudo que a gente considera um valor, tudo que a gente considera um tesouro, dá trabalho. Eu uso sempre a parábola aí dos garimpeiros, né? Quando você vai garimpar o ouro, dá muito trabalho. Para você achar uma grande pepita que vale alguma coisa, dá muito trabalho. Mas por que dá tanto trabalho e por que vale a pena? Porque é valioso, porque vale muito. Então, assim, o casamento é isso. Você entende que o casamento vale muito, que a tua família vale muito, então vai dar muito trabalho, mas no final o fruto é sempre muito bom. Eu vejo pessoas, alguns até infelizmente cristãos, mas muitos do mundo, né, que ignoram isso, não valorizam isso. Não tá bom, larga essa mulher e vai, né, pega, conhece outra mulher, uma secretária, uma pessoa mais jovem, não sei o que e tal. E muitos vivem assim, pulando de relacionamento em relacionamento. E aí no final da vida a gente percebe pessoas sozinhas, amarguradas, frustradas, né? E já ao contrário, aqueles que investiram a vida toda na família, ficaram casados a vida toda, a gente percebe um final feliz. Pessoas que estão alegres, que se amam, aquele casalzinho de velhinhos ali que amou passar a vida juntos, que sente falta um do outro, né? Um quando tem que sair fazer uma viagem, tá louco para voltar para casa, para estar perto um do outro, não consegue mais viver longe e tal. Aliás, até quando um acaba falecendo antes, quando são velhinhos, a gente percebe o quanto o outro sente falta, o quanto o outro fica sofrendo, assim, sentindo a falta por tantos anos que passaram juntos, né? Então, assim, e aí você percebe nisso, assim, poxa, a gente precisa ser sábio e olhar para isso e ver
olha só como ter uma família, ter investido, valeu a pena. O outro acaba muito mais feliz, entende? Então, assim, a gente vê de novo que o princípio bíblico funciona. Aquilo que o Senhor criou ainda é e sempre será o melhor. Por mais que a sociedade propague outras coisas que são mentiras, na verdade, né? Mas assim, quando a gente percebe, olha, reflete nessas coisas, a gente percebe que a verdade do evangelho ainda sempre será o melhor para nós, né? Eu lembro que uma vez eu li num livro que algo que me marcou, ele dizia a diferença, né? O oposto do amor é a indiferença. Muitas vezes a gente acaba se ocupando com tantas coisas, com tantas tarefas em ser, em ter, em provar algo para a sociedade ou para alguém, que a gente acaba sendo indiferente com os nossos. Chego em casa e, né, tô ali, mas não tô. Às vezes estou mais presente com alguém distante do que aqueles que estão perto de mim. Além dessa falta de conhecimento do outro, o que tu diria assim, que é um problema para a comunicação? É essa indiferença, é esse monte de oportunidades que a tecnologia oferece, como streamings, como rede social, como tecnologia de uma forma geral, que tem causado distanciamento. E aí agora eu falo não só de casamento, mas de pais com filhos, filhos que não conhecem seus pais, pais que às vezes estouram um problema, nossa, meu filho estava fazendo isso. E tu vê que o pai e a mãe não conheciam, não tinham uma verdadeira realidade do que estava acontecendo ali. Há pesquisas que mostram isso, né? Hoje, essa questão da rede social tem afastado muito as pessoas, a comunicação das pessoas, né? Infelizmente, a gente tem tido um estilo de vida muito prejudicial e vicioso, é algo que vicia, né? É dopamina o tempo todo, então você tá rolando feed o tempo todo, olhando meme, olhando isso, olhando aquilo. Televisão, streaming, séries, a gente tem uma série de incentivos sensoriais o tempo todo, que obviamente a gente precisa ser adulto nesse sentido, maduro, né? É business, é negócio. Por trás tem alguém que quer que você fique viciado naquilo, porque aquilo dá dinheiro para alguém. Então, assim, no final das contas é isso, entende? A gente não pode se enganar. Então, quando você entende isso, você tem que se libertar desse negócio, entender que, olha, eu não posso ficar preso nisso, não posso... E, de novo, não é que você não pode assistir, não é que você não pode ver uns memes, dar risada de vez em quando, mas você tem que ter horário para fazer isso, você tem que ser intencional, né? Você tem que colocar limite, tem que dizer, olha, bom, já passei 20 minutos aqui olhando, agora chega, vou fazer alguma coisa boa, vou estar com a minha família... Então eu diria que nós precisamos sim ser mais disciplinados. Eu tenho falado isso, nós precisamos treinar os nossos filhos e treinar a nós mesmos. E volta a intencionalidade, né? Para que sejamos soldados de elite, entende? Eu estava vendo esses tempos o documentário sobre quando eles neutralizaram o Osama Bin Laden. E aí eu estava vendo o grupo... Neutralizar. É a forma correta de falar, né? E aí... eu tava vendo o grupo de elite que fez isso. São CEOs da Marinha Americana. É tipo assim, a nata da nata da nata. São os caras que têm um tipo de treinamento que não é qualquer ser humano que tem, né? Dizem que o último passo do treinamento, eles são afogados, literalmente, né? São afogados. E aí ressuscitam eles de volta, né? Então, assim, eles passam por coisas extremas. Então, precisava de um grupo desse para fazer isso. E a gente tem que pensar... usando essa analogia, né? Que tipo de pessoas que são esses CEOs, assim, que são os caras, a nata da nata, a tropa de elite de Deus, né? A gente tem que pensar nisso e dizer o seguinte, eu quero ser a tropa de elite. Eu tenho que me treinar para ser a tropa de elite, para minha família, para os meus filhos serem essa tropa de elite do Senhor, para que quando venham crises tão profundas como ter que capturar, né, o cara mais perigoso, o mais procurado do mundo, eu sou o cara que vai resolver isso. É tipo isso, assim, vem a crise, vem o problema, mas eu estou preparado para a crise e para os problemas. Então eu acho que a gente precisa ter esse tipo de visão. Uma outra coisa é que muitas vezes, por algum motivo, o casamento se torna uma competição. E eu percebo isso. O homem competindo com a mulher com o homem.
Então, ao invés de entender que nós somos parceiros para a vida, não existe o meu dinheiro e o teu dinheiro, não existe as minhas coisas e as tuas coisas. Meus sonhos e os meus sonhos e os teus. Não, tudo é nosso agora. E a gente pode sonhar junto. A mulher tem um sonho, o marido tem outro, daí a gente senta, conversa, funde isso, e um vai cedendo um pouco, o outro cede um pouco, mas a gente consegue viver juntos os nossos sonhos, né? O ideal seria, sei lá, vamos jogar todo o dinheiro dentro do mesmo fundo e vamos aqui, é o nosso dinheiro, entende? Não tem... Então, o problema é quando vira uma competição, né? E por algum motivo, volta e meia, isso acontece. E hoje em dia eu percebo até uma competição entre mães e filhos, por exemplo, pais e filhos. Se perdeu tanto a base da família, aquele lugar seguro, que hoje em dia a mãe quer provar para a filha que ela é capaz de ir mais longe. Olha só, ou que ela tá mais, né? Até mais bonita. Esses dias eu atendi uma moça e ela dizia: minha mãe, porque eu faço tal coisa, minha mãe tem que fazer. Porque eu faço tal... E aí tu fica pensando, né? Nós precisamos voltar à origem do que é ser família, né? Do que é... Quais são os padrões bíblicos para nós como indivíduos em primeiro lugar? Porque se eu entender quem eu sou em Deus, quais os meus propósitos de vida, é muito difícil eu querer ocupar o lugar do outro. Porque esse lugar para mim não vai me satisfazer. Eu entendi quem eu sou, entendi os propósitos de Deus para mim. E eu entendi que eu posso cooperar. Porque ser família... Para mim tem muito a ver com essa lei da semeadura. Porque quando você faz o outro feliz, quando você faz seu filho feliz, seu marido feliz, automaticamente aquilo te traz um retorno. Você se sente feliz e aquele indivíduo que recebeu isso, ele vai trabalhar para fazer contigo. Mas isso também parte para a gente entrar em outro assunto, da escolha que foi feita lá no dia do sim. Lá no dia do namoro, depois do noivado, depois do casamento. Hoje em dia eu percebo que muitos jovens eles entram para essa instituição, casamento, família, com perspectivas erradas, com expectativas às vezes inacessíveis. Um conto de fadas, que nós não vamos ter crises, nós não vamos ter problemas, ele vai acordar todo dia feliz, sem mau humor, ela também, todo dia vai estar bonita. E aí, até eu vi agora eu lembrei, vi um memezinho esses dias no Instagram, que o casal na noite de núpcias, e aí ela deita na cama assim, aí ela começa a tirar tudo. Aí ela tira cílios, ela tira maquiagem, ela tira o mega hair, ela tira tudo. E aí o cara olha, nossa, com quem que eu casei? Que era outra pessoa. E é mais ou menos assim, às vezes a gente entra com uma expectativa de que não vai ter problema, não vai ter dificuldade. E aí, quando acontece, aquele casal se frustra. Aquela pessoa se frustra. E aí ela, nossa, o que eu tô fazendo aqui? E agora? Não tem como voltar? Posso voltar atrás? Será que não é de nós voltarmos a falar para os pais, para os jovens, para os pais ensinarem os filhos, uma expectativa correta do que é ser família? Claro. Primeiro que o casamento... você não entra no casamento para ser feliz, mas você entra para fazer o outro feliz. E também você não entra no casamento para completar algo que falta na tua vida. Isso é importante. Pode até ser que falta no sentido de família, assim, eu quero ter família, ok. Mas eu digo no sentido interior, assim, eu sinto um vazio, eu me sinto muito sozinho. Bom, então... tá errado, entende? Não é a pessoa que vai completar. Porque a pessoa não vai... Porque você vai pôr uma expectativa na pessoa que a pessoa não consegue cumprir. Simplesmente isso, ela não consegue resolver isso. Por quê? Ela até pode se esforçar, mas ela não vai conseguir. Porque esse vazio só Jesus preenche. E a palavra de Deus nos fala isso, né? Paulo dizendo aos Filipenses, ele diz, olha, eu aprendi a viver contente com tudo, tendo muito, não tendo nada, passando fome, frio, tendo que comer, tendo que vestir e tal. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em outras palavras, em Jesus, eu sou completo, não me falta nada, eu posso todas as coisas. Então, nós precisamos entrar no casamento, as pessoas que vão entrar, né, os jovens que vão entrar no casamento com esse entendimento. Tá faltando alguma coisa? Então resolva em Jesus. Eu lembro que o pastor Jamie Camp, ele falou isso em um de seus livros, né? Ele diz, como eu sei que um jovem está pronto para o casamento? Quando ele está completo em Deus. Quando ele está completo em Deus, quando ele sabe quem ele é, com certeza ele pode entrar na instituição família. Agora, quando ele é um menino, quando ele é uma menina, quando ele ainda busca por
eu preciso casar porque eu preciso. Tá errado. Vai dar ruim. Vai dar B.O. Então, primeiro resolva-se em Deus. Isso é o mais importante, eu entendo, assim, né? A pessoa tem que entender isso e aí entrar no casamento já feliz, já resolvido e tudo mais. Agora, o que eu quero completar é família. Eu sonho em ter família, né? Me casar, meu esposo, minha esposa e tal, não sei o quê. Ok, não tem problema. Agora, é importante isso. Segundo, é o que foi dito. Menino não casa. Quem casa é homem. Menina não casa. Quem casa é mulher. Então, assim, você tem que amadurecer. Tá lá jogando teu videogamezinho lá, não sei o que e tal. Aí vai querer casar. Cara, a primeira coisa, vende esse videogame. Porque você vai ter problema, entende? Óbvio, depois, mais velho, não tô dizendo que não possa se jogar eventualmente ou com o teu filho. Principalmente eu penso com os filhos. Vou lá jogar meu videogamezinho com meu filho e tal, né? Participar da vida dele. Ok. Agora, por que eu falo isso? Porque eu já vi casamento acabar por causa disso. O cara, ele tá lá no jogo, aí tá com uma crise, tá com um problema, não tá ouvindo a esposa, tem coisas financeiras pra resolver, e a esposa dizendo, vende esse videogame aí que aí tá um dinheiro pra gente, sei que não, meu videogame, isso aqui ninguém toca, eu não sei o que lá, e tal. Começa a ter problema nisso, porque o cara é guri, ele não entendeu que ele tem que virar homem. Tem um período da vida que você é menino. Jogou o teu videogame, brincou, aproveitou, agora tá na hora de virar homem. Cara, vira a página, amadureça, entende? Vende esse negócio, vai trabalhar, vai pensar no futuro, vai pensar na tua vida. Uma das coisas que a gente percebe muito, e quando a gente olha para alguns casais, eles, até em idade, eles são parecidos, né? Idade parecida, pouca diferença de idade. Às vezes até na aparência são parecidos, assim, né? No sentido de mais jovem, jeito de vestir, enfim, a forma. Mas tem alguns casais que chamam a atenção, assim, às vezes a mulher é bem mais jovem e aí tá casando com um senhor mais velho. E aí a gente se pergunta, tá, mas por que isso, né? Por que ela tá casando com alguém bem mais velho? E um dos motivos que a gente percebe é, primeiro, às vezes faltou paternidade. Enxerga naquele homem um tipo de figura paterna, né? Segurança. Uma segurança paterna. Segundo, vê naquele homem um homem resolvido. Às vezes teve relacionamentos com meninos mais jovens e são guri. Aí não tem nada, não buscaram fazer nada, não tem carreira, não tem perspectiva, não tem sonho, não tem absolutamente nada. Aí casa com um cara mais velho que daqui a pouco é um empresário, um cara que tem sonho, que está expandindo, que está crescendo, que não sei o quê. Ou seja, um menino precisa se tornar homem, precisa perceber que uma mulher precisa de segurança, ela quer ter previsibilidade, ela quer olhar para frente e perceber assim, tá bom, se houver uma crise, eu conheço meu marido, eu sei que ele vai fazer o que tiver que fazer. Cara, vai vender limão na feira, ele vai resolver os BO, ele vai correr atrás. Eu não posso, casar com um cara que tá lá jogando videogame enquanto a casa tá caindo. E ele tá... Por isso a importância de antes observar essas coisas. Antes analisar. Eu sempre falo, né, pras meninas que me procuram, né, entrando numa fase de namoro, eu digo, é uma fase de análise. Olhe tudo, perceba tudo. Porque tudo que tá acontecendo no namoro, a tendência é que se amplifique no casamento. Ele tem dificuldade com pornografia. Pode ter certeza que vai aumentar no casamento. Não vai sanar o problema. Tem que sanar antes do casamento. Então, tudo, analise, olhe, peça que o Espírito Santo jogue luz. Mostre Jesus quem ele é de verdade. Conviva, gaste tempo. Antes de ter contato físico, sejam amigos, para que você não deixe que a paixão tome teu coração e segue os teus olhos. É importante analisar, porque tem sinais. Uma das coisas que você percebe, por exemplo, malícia no olhar, você sempre fala isso, né? Você vê homem que é malicioso no olhar. A mulher sente, ela sabe. Então o cara tem a mente já suja, não pode ver mulher e tal. E daí eu me pergunto, você vai casar com um cara desse, entende? O que te espera no futuro? E é uma coisa tão simples, e aqui também dá para as mulheres, né? A gente pode falar, os meninos, né? A menina, por exemplo, que é a filhinha do papai, que quer tudo. Ela não pode ficar sem nada. Ela quer a roupa tal. Todo mês ela precisa comprar um guarda-roupa novo, um closet novo. Saiba que você vai ter ela vai esperar de ti isso. Manter o padrão de vida. Exato. Né? A menina, por exemplo, que não cuida da casa.
que não sabe fazer nada. Saiba que ela vai entrar na instituição e isso vai ser da mesma forma. É importante o casal, o homem, a mulher, observar essas coisas. Eu percebo muitos que acabam pulando etapas. Por que a gente fala, por exemplo, que é importante ser amigo antes? Porque tu consegue ver isso nos amigos. Tu consegue conhecer o amigo. Agora, quando você entra já com um namoro, a paixão vai tomar teu coração. E aí você não vai ver nada disso. Pra ti tá tudo bem. Tua mãe tá lá dizendo, olha isso, olha aquilo que você tá dizendo. Não tá falando da mesma pessoa. Mas é porque a paixão te cegou. Ela tomou o teu coração. A Bíblia fala isso, né? Que a sensualidade, ela tira o entendimento. Então você tem que observar isso. E aqui fica uma dica aos pais, né, Zinho? A gente precisa voltar a ensinar os nossos filhos a serem homem e a ser mulher, a prepará-los, aquilo que tu falou, né? Treiná-los. Se eu quero que o meu filho tenha uma família, eu preciso primeiro com exemplo, né? Eu quero que... Ontem ainda falava com uma irmã e ela me dizia, eu tô atendendo uma menina que a partir de... O pai deixou a mãe, abandonou a mãe, já tá com outra família e é meio família dela, esse caso. E ela disse assim, agora eu tô atendendo a minha sobrinha e a minha sobrinha ela mudou até o jeito de vestir. Ela era menina, e agora ela tá bem máscula e ela tá dizendo que ela não quer homem. E aí eu disse pra ela, mostrando ali, né, o que a decepção ali do casamento dos pais causou nela. Então tu percebe que o exemplo de família automaticamente vai fazer com que os teus filhos queiram ter uma família ou não. A importância de vivermos isso, né, na nossa casa. E o mais triste pra mim é quando o padrão ele se perde dentro da igreja, né? O pior de tudo é isso. Uma coisa é o mundo é mundo, né? E as pessoas que chegam no evangelho depois de muitos anos vêm com seus problemas e aí começa a vir luz do evangelho, a pessoa começa a entender algumas coisas. Agora, pra mim, o que mais tem me deixado assim espantado é ver cristãos vivendo no padrão do mundo, né? Essas coisas assim, que nem tu disse, por exemplo, a mulher quer ser jovem que nem a filha, no sentido de competição. Eu não vejo problema nenhum da mulher se cuidar, não vejo problema nenhum dela se vestir do jeito que ela se sente bem, desde que não seja indecente, né? O homem também, sempre mantendo a decência e tal. Eu não vejo problema de se arrumar e tal, de querer estar mais jovem, eu não vejo problema nenhum com isso. Só que você tem que entender o teu papel, o teu lugar, né? Até alguns dizem assim, eu quero ser o amigo do meu filho, isso, aquilo. Não é essa posição que a gente tem que tomar num primeiro momento, né? Ser amigo no sentido de ter o canal aberto, conversar, ok. Agora, você não é amigo do teu filho, você é pai. Teu filho já tem os amigos dele, ele precisa de um pai. Então, se tu vai ser amigo, vai ser mais um amigo do teu filho. E o pai, quem é que vai ser? Você precisa ser pai, firme, né? Trazer direção. Filho, senta aí, agora a gente tem que conversar, olha nos meus olhos, é isso, é aquilo. O teu filho precisa de um pai, precisa de uma mãe, né? A filha precisa de uma mãe. Então, assim, o problema é quando a gente perde isso e quer entrar num papel que não é o nosso, né? Quer viver alguma coisa que não é a nossa. Esse é um grande problema. E aí esses valores do mundo começam a tomar as famílias. E aí a gente não entende isso. Eu preciso treinar o meu filho. E, aliás, um padrão do mundo é hoje que você pode escolher a respeito da família. Eu quero curtir a vida, eu não quero ter filhos, né? Vou ter lá só o meu pet, eu não sei o que, não sei o que lá. A gente tem que pensar, qual é o padrão bíblico? Porque assim, a Bíblia diz que os filhos são bênção de Deus. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão, né? A herança e a bênção vem nos filhos, vem na família. Isso é projeto de Deus. Eu não estou dizendo que, sei lá, eventualmente uma família não consegue ter filhos, né? Não é uma obrigação de cima para baixo. Mas eu posso afirmar uma coisa: quem não tem filho está perdendo parte da bênção de Deus, porque a Bíblia diz que filhos são bênção do Senhor. Então você tá resolvendo, eu não quero esta bênção do Senhor. E nesse assunto eu sempre gosto de analisar e levar as pessoas a analisar a origem desse sentimento. Às vezes é uma ferida ali com o pai, com a mãe,
que deixou uma marca tão grande que, tipo assim, ó, eu não vou saber lidar com isso, eu não quero causar isso em ninguém, então deixa quieto aqui. Às vezes é egoísmo. Tipo assim, eu não quero sair da minha rotina, eu quero ficar curtindo, eu não quero ter obrigação. E aí tu percebe que a origem tá errada. A criança chora, faz sujeira, Dá trabalho, faz bagunça, desmancha custo. tudo. Mas se nós vamos pensar, é um valor completamente contrário aos valores do reino de Deus. Então, pensar na origem do porquê dessa escolha e desse sentimento é super importante. Pensei a origem, vi que tá tudo ok. É você e Deus. Mas é aquilo que tu falou, né? Você tá perdendo uma parte da bênção. É importante a gente analisar isso. Mas voltando ali aos pais, né? A importância do pai ensinar o filho, da mãe ensinar a filha. Esse lugar, né? De novo, nós entender o porquê ser pai, o porquê ser mãe é tão importante, porque vai me fazer analisar isso. Eu preciso preparar minha filha para o casamento. Eu preciso preparar o meu filho para essa Orar instituição. por isso já, né? A gente ora já pelo Lolo desde pequenininho, já orando pelo futuro Já dele. abençoa a minha nora, por mais que eu acho que Jesus vai voltar antes, e ela não vai entrar na nossa vida, na nossa família. Não sei por que entrar, eu disse para ele... Jesus vai voltar, eu quero que ele volte. Eu disse para ele que eu volta. quero muitos netos, já que a gente queria ter bastante filhos, mas é isso que a gente falou, né? Algumas pessoas perguntam, por que vocês só tiveram um filho? Porque a gente não conseguiu ter mais, né? Não porque a gente não quisesse, ao contrário, a gente queria encher a aljava, mas não pudemos, né? Por motivos da própria biologia, a gente não conseguiu, né? Por questões, enfim, de saúde, sei lá como chamar isso, mas a gente não conseguiu. Então, eu brinco com ele dizendo, né? Eu quero muitos netos, já que eu não pude ter muitos filhos, eu quero... Aliás, temos muitos filhos espirituais, né? Então, o senhor sabe de tudo. Mas eu entendo que sim, a gente ora por ele desde pequenininho e prepara ele. Hoje ele diz, pai, eu não quero casar, porque esse negócio... Só que eu digo pra ele, é a mesma coisa que eu dizia quando eu tinha a tua idade. Até que vai chegar uma guriazinha, sim, guriazinha é modo de dizer, né? Vai chegar uma jovem, você vai olhar, e você vai dizer, olha, né, e tal, e aí vem no coração, e aí muda tudo. Então, eu disse isso pra ele, né? Porque a gente entende que a instituição, a família vem do Senhor, é bênção de Deus, é aí que o Senhor ordena a sua bênção, e a gente precisa treinar, então, os nossos filhos, né? Exato. E é importante a gente falar que família é um lugar de desfrute. Hoje em dia, no meio cristão, eu percebo alguns casais, o contrário daquilo que tu falou ali no início, né? Tem aquele casal de velhinho que tu olha, eles têm prazer de estar junto, eles se curtem. Quando um falece, logo depois o outro já falece, ele sofre muito por causa daquilo. Mas a gente percebe alguns que se suportam. Tipo assim, ó, eu estou nesse negócio porque eu acabei dizendo sim e agora, se eu fechar com isso, eu vou estar em pecado e não vou poder casar mais. Como manter, o que tu diria, assim, para esse casal que tá passando por esse momento de tipo, tá tudo errado, não, eu tô aqui, mas não queria estar aqui. Como é que eu posso sair dessa crise e entrar num lugar de desfrute no casamento, na família? Eu acho que muitos casais que terminam desse jeito, assim, ruim, é porque houve muita amargura, tem muito ressentimento, tem muita ferida, né? Tem mulheres que foram traídas, né? E aí passaram a vida toda guardando o rancor, mágoa daquilo, ou maridos, enfim. Então, esse é um grande problema. Nenhum problema deveria ser jogado para debaixo do tapete. Exato, acho que essa é a chave, né? Tudo tem que ser resolvido o quanto antes. Tudo. É o que a Bíblia ensina. Tudo que não é resolvido cresce. Tudo que não é resolvido vai dar BO. Em algum momento da vida vai dar BO. É o que a Bíblia já ensina, né? Que a gente não deve pôr o sol sobre a ira, né? Ou seja, tem que procurar resolver o quanto antes as coisas, né? E acho que, por exemplo, um casal que está convertendo agora, tá tudo uma bagunça e tal. A primeira coisa é, tanto o homem quanto a mulher, buscarem o Senhor. Primeiro, para a tua própria vida individual. O Senhor me transforma, muda a minha vida, eu quero entender o Evangelho, eu quero mudar de vida. Começa por aí. Depois, você vai apontar daí, depois que você viveu a conversão, tá mudando de vida, agora você vai apontar para o teu casamento e dizer, tá, agora, Senhor, eu preciso de uma mudança no meu casamento, né? E aí é orar, buscar por isso e começar uma mudança da tua própria vida, né? Aquilo que você semeia, você vai colher, o que foi dito.
Quando tem aquele filme, né, A Prova de Fogo, que fala muito sobre isso, né? O cara era um cara, assim, ele não se preocupava com o relacionamento, foi, até que a esposa desistiu. Aí ele, né, busca ajuda, entende, acorda, e aí ele começa a investir, ele começa a trabalhar pelo casamento e tal, até que ele consegue, né, recuperar isso, enfim, foi intencional, botou fora tudo que era um intruso no casamento, tudo que tirava ali a atenção dele para sua esposa, enfim. Então, eu entendo que é isso, assim, primeiro é uma mudança interior, individual, mas depois é começar a buscar no Senhor e fazer essa semeadura, não ficar esperando que o outro mude, eu vou mudando, eu já vou vivendo isso, mas o outro ainda me trata com indiferença, mas o outro ainda é um pouco grosseiro comigo, mas o outro ainda tá machucado por coisas do passado, entendeu? Então assim, vá você semeando, né, mesmo que na hora seja difícil, porque isso vai gerar algo na outra pessoa, tá, mas por que ela tá mudando? Por que ela está sendo gentil? Por que ele está sendo gentil? Por que ele está agindo assim? Então isso vai gerar uma mudança. Então é uma semeadura individual nesse entendimento. Eu entendo que é um caminho, né? E a prática disso é só com o Senhor, né? Porque é um princípio completamente contrário ao mundo. O mundo diz o quê? Se você não tem amor, troca, né? Se você não sente atração, troca. Mas o Evangelho nos ensina a dar aquilo que muitas vezes nós não recebemos. Através de Cristo, através do Espírito Santo, nós podemos nos calar diante de uma briga, nós podemos amar quando nós não estamos recebendo amor, porque isso vai retornar, mas não quer dizer que instantaneamente. Eu percebo que essa é uma grande dificuldade dos casais, eles sempre esperam pelo outro. Mas o outro tem que fazer. Mas o outro ele não fez, ou ela Exato, não fez, né? Ele tem que me amar, ele tem que me aceitar, ele tem que semear, ele tem... Para de focar no outro. Foca em ti, faça a tua parte. A gente tem que pensar assim, ó, por exemplo, ele tem que me amar, ou ela tem que me amar. Tá, mas é fácil amar uma mala sem alça? Misericórdia. Né? Não, eu tô usando assim... Tu tá solto que nenhum. Não, mas eu tô brincando assim, ó. É fácil amar uma mala sem alça? Não, é difícil. Agora, quando você se torna uma pessoa amável, você se torna uma pessoa de fácil trato, você se torna uma pessoa cordial, gentil, amorosa, é fácil amar essa pessoa. É isso que eu tô falando. Quando você faz essa semeadura, há um retorno. Entende? Tem pessoas que são difíceis, pessoas que estão sempre reclamando, sempre com aquela nuvem negra na cabeça, né? Tipo assim, sempre, ó céus, ó vida, reclamam de tudo. E o fato é que ninguém gosta de estar perto dessas pessoas, né? Algumas têm que estar por motivo de trabalho, disso, daquilo, mas no fundo a pessoa diz, mas que mala sem alça, louco, ir embora daqui. Agora, quando tu é uma pessoa querida, tá sempre brincando, sorrindo, trazendo alegria ao ambiente, poxa, as pessoas dizem, como é bom estar perto do fulano, eu quero estar perto do fulano. Ou seja, a tua semeadura gera um resultado, tipo assim, tu atrai as pessoas para você. E nós nos tornamos, assim, pessoas mais mansas, mais cheias de paz, mais alegres, mais amorosas. Isso tudo é fruto do quê? Do Espírito. É Gálatas 5. É o Espírito Santo que nos torna essa pessoa. Então não é esperar a mudança do outro. É você. Eu sempre falo isso nos atendimentos, né? Se você chegou à conclusão do problema, é porque é um sinal. Para mim é um sinal de que Deus quer te usar como solução do problema. Ele não quer que o outro seja a solução. Ele mostrou para ti. Então ele quer fazer você de canal de transformação. Qual o caminho para isso? Peça para o Espírito Santo produzir esse fruto. Passe tempo com ele. Ele é que vai te tornar naturalmente. Nós não somos pessoas amáveis, pessoas que não são egoístas. Não, é natural pensar só em mim. É natural eu querer o meu bem-estar. Mas a partir, nós somos chamados para não viver no natural, mas no sobrenatural. É uma vida no Espírito. Então, o Espírito Santo me torna aquela pessoa que o Senhor quer que eu me torne, que vai dar alegria, prazer, satisfação ao meu marido. É o Senhor quem produz, não somos nós. Tem duas coisas para a gente finalizar que eu acho que são cruciais para um casamento e que muitas vezes, por se vender uma falsa ideia de que o casamento do fulano é tão feliz, eles não têm problemas. O casamento é aquele casal de propaganda, né? Que acorda todo dia feliz, todo dia maquiado, todo dia sem mau humor, sem BO, sem problema. Não existe isso. Perdão e reconciliação. Essas duas palavras são chaves
para um casamento sadio e feliz. Tu concorda? Sem dúvida. Isso é algo importante, né? Não existe casal que não tenha suas discussões, suas DRs, né? Aliás, isso é uma questão interessante. Eu me pergunto se um casal que não... pastor, nós não brigamos, nós nunca discutimos, nós nunca temos, né, tal. Eu me pergunto porque, assim, óbvio, não é brigar, né? Eu digo assim, aquelas DRs, aquelas conversas, né? Discordância e tal. Né? Porque, assim, de certa forma, quando a gente tem isso demonstra amor também. Porque eu me importo com o outro, né? Eu me interesso pelo outro e por causa disso... a gente tem essas conversas. Então, quando não há interesse, não há mais essas conversas. Você desiste. Eu não tô nem aí mais do que o outro pensa, deixa de pensar. Então, eu já nem argumento mais. Então, isso aí que me preocupa. Agora, então, todos os casais têm isso. Mas os pastores também têm? Vocês também têm? Claro que sim, todos nós temos, entende? Cada um tem um jeito de ser, né? Eu acordo e quieto, né? Na caixa do nada. Eu demoro para começar a falar. Você já acorda mais falante, mais conversando e tal. A gente é diferente. Os seres humanos são diferentes uns dos outros, mas a beleza está em aprendermos a conviver juntos, conviver com harmonia, com amor. E a gente aprende isso. Isso é uma coisa que se pode aprender. Então, a gente tem que estar com o coração aberto para aprender, com os ouvidos abertos para ouvir, né, com os olhos abertos para ver, para perceber como é que a minha esposa age, como é que é o dia a dia dela, como é que ela gosta de se movimentar, o marido a mesma coisa. Se a gente percebe um ao outro, se a gente fica estudando um ao outro, vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. É entender que no reino de Deus não existe jogar fora, a gente não joga as coisas fora, a gente conserta as coisas. Então, assim, entender que o Senhor não é que ele não gosta do divórcio, ele odeia o divórcio. É o que a Bíblia diz, eu estou citando ipsis literis, o que a Bíblia diz, o Senhor odeia o divórcio. Ele não é que ele não gosta, ele odeia. Ou seja, a palavra divórcio, separação, não pode mais existir no vocabulário cristão. Joga fora essa palavra. Não importa o que aconteça, não importa o quão difícil seja, nunca mais vai... Você tem que entrar em acordo com a tua esposa. Não cogitar essa hipótese é uma das formas de que isso não seja acessível para o casamento daquela família, né? Pare de falar, aconteceu tal coisa, vamos separar? Isso é uma porta aberta que você está dando um acesso até mesmo para outras situações acontecerem. Então, pare de cogitar isso. Não, perdão, reconciliação é possível. Não importa o que aconteça, nós vamos entrar em acordo. A partir de hoje, nunca mais vai se falar em separação, divórcio, porque o Senhor odeia isso. Então, assim, não interessa o que aconteça, nós vamos dar um jeito de resolver. Ponto. Se a gente entra nesse acordo, a gente sabe que nunca vai ser citado isso e a gente vai ter que resolver. Deu um BO, lá deu um problema, eu tô muito brabo, eu não quero falar. Diga, eu não posso falar agora. Se eu falar, eu vou falar besteira. Deixa eu ficar quieto aqui, deixa eu passar um dia, amanhã a gente conversa, não sei o quê. Tá bom, é uma atitude madura pelo menos, né? No outro dia você vai com mais calma, deixa baixar a poeira, aí conversa, etc. Não tem problema. A questão é que nós não devemos andar de acordo com os padrões do mundo. O mundo é assim. O que teus colegas de trabalho vão dizer? Não tá dando certo? Separa, arruma outra. É o que o mundo fala. Mas o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. É aquilo que tu ministrou, né, no culto de ontem, de domingo, né? Lá fora, nós somos diferentes. A nossa família... Por isso que as nossas referências... Hoje à noite eu vou ministrar um pouquinho sobre nos tornarmos amigos de Deus. Amigos de Deus. Lembrei de Moisés, de Abraão... E homens que Deus podia falar face a face como um amigo. E uma das características desses homens, e eu lembrei até de Esther, ela consultava Mardoqueu. Mardoqueu era um amigo do Senhor. Era alguém, andar perto de famílias que carregam os mesmos valores, os mesmos princípios, porque eles vão ser teus conselheiros. Quando você anda perto dos amigos de Deus, a tendência é que você se torne um. Eles vão te influenciar. Agora, quando você tá com BO no casamento e você ouve uma pessoa que não carrega os mesmos valores, óbvio que ela vai te dar princípios contrários. Então, andar perto de casais que você tem como referência, olha, ele trata bem ela trata bem ele, eles cuidam bem dos filhos, vai fazer com que você se inspire e você vai
ganhar um pouquinho daquela unção que aquela família tem. Então, observe. Vai tudo de novo para a intencionalidade, né? Eu quero ter um casamento assim. Eu quero dar glória a Deus. E eu quero que seja um lugar de desfrute. Eu quero que os meus filhos... eu lembro de um pastor que falava isso, né? Eu vivo uma relação com a minha esposa para que os meus filhos queiram casar. Para que eles queiram entrar nessa instituição o quanto antes. O quanto antes eu discordo dele. Mas... É interessante isso, né? Nós precisamos carregar essa responsabilidade. Sim. Cada vez mais, né? E vai precisar de perdão. Vai precisar de reconciliação. Não existe família perfeita. Por mais que você veja, se inspire, eles vão ter as suas dificuldades. Perdão é um padrão bíblico. Reconciliação é um padrão bíblico para uma família feliz. E é isso, nesse mês nós vamos falar muito ainda de família, né? Nos cultos. Então, bora lá. O tema tem sido esse, eu e minha casa, quando o Josué disse isso, né? Olha, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomei uma decisão, é o que Josué está dizendo, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Você passa a agir, você passa a viver a partir desta verdade declarada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu entendo que os cristãos precisam despertar. Tua família sempre vai ser diferente. Você vai ser sempre diferente. Eu até cantei a musiquinha, não vou cantar aqui agora. Por favor. Mas assim, tem que ser diferente. É assim mesmo. Por quê? Porque nós não somos mais do mundo, nós não pertencemos mais a este mundo. A nossa pátria está nos céus e os nossos valores também. São valores elevados. São valores do reino de Deus. Só que isso sempre trará resultado na tua vida. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza que você foi abençoado e edificado aí com esse episódio, né? Não esquece de enviar aí para os teus contatos, para os teus amigos, para alguém que precisa ouvir esse papo aqui sobre família, casamento. Manda para alguém. Eu tenho certeza de que ele também será edificado. Obrigado, meu amor. Minha co-hosting aqui sempre comigo. É isso aí. Eu vou ser um pouco carinhosa, porque as pessoas dizem que eu não sou. É isso aí, meu amor. Mas é que eu sou honesta, que não é que nem... Depois as pessoas dizem, ele te chama de meu amor, de não sei o que, e tu diz, isso aí, até a próxima. Mas viu, meu amor. Não tem problema, a gente é bruto. Não. Eu também sou um pouco bruto. Não, mas nós estamos nos tornando mais amáveis. Não, mas é o meu jeito de amar, um pouco bruto, mas Tô brincando. Brincando mais ou menos, é isso aí. Deus te abençoe, espero que você tenha curtido. E não esquece de mandar para alguém. Semana que vem a gente está de volta aqui. É isso aí, até o próximo episódio.